Vamos então abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Lembrando que hoje temos o culto de ceia, né? E devemos preparar o nosso espírito para estar na ceia, muito mais agora que não temos, por enquanto, né, em razão da pandemia, a gente não pode reunir toda a igreja para haver aquela preparação de espírito, e a gente chega e vai tomando a ceia. Então é importante que você procure em casa já ir preparando o teu espírito para chegar na ceia com aquele sentimento que é devido, né, para a ceia. Atos capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 9. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Podeis assentar, irmãos? Eu quero, nesta manhã, irmãos, meditar com vocês sobre o tema para que foi dado o Espírito Santo. Inclusive, o profeta pregou uma mensagem com esse título, para que foi dado o Espírito Santo, em 17 de dezembro de 59. E nós, primeiro, né, ele também pregou a mensagem o que é o Espírito Santo, porque uma pessoa não pode receber algo que ele não sabe o que é. Infelizmente, o mundo chamado cristão não tem conseguido receber o Espírito Santo porque eles não sabem o que é o Espírito Santo. Eles dizem que é uma terceira pessoa, outros dizem que é uma força ativa entre Deus e Jesus, né? Como que se Deus e Jesus não fosse o mesmo. Então, a falta do conhecimento da verdade faz com que a pessoa receba qualquer coisa achando ser o Espírito Santo. Recebe uma emoção, recebe um dom e diz: eu recebi o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é muito mais do que um dom. Ele é o doador dos dons. O Espírito Santo,
ele é o que realmente firma, estabelece a fé do crente. Sem o Espírito Santo não há cristianismo. Vou repetir, sem o Espírito Santo não há cristianismo. Porque cristianismo é viver a vida de Cristo. E não há como viver a vida de Cristo sem o Espírito Santo através de mim, através de você. Nem um homem, nem uma mulher pode manifestar os frutos da natureza de Cristo por si próprio. Por isso que disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Sem mim nada podeis fazer. Então, às vezes as pessoas, elas até conseguem manifestar os dons por receber de Deus, como que fosse, vamos dizer, alguns raios do Espírito Santo que vêm sobre a pessoa, como fosse um raio de luz, e aquele raio manifesta um dom. Mas você não tem a fonte da luz, tem só alguns raios de luz. E a pessoa acha que tem já o Espírito Santo. E o profeta diz que aí é onde os pentecostais têm falhado, porque eles começam a buscar a Deus, e quando começam a receber a manifestação de Deus através de um mover, através de um dom, eles já dizem: eu consegui, eu já tenho. E param ali e não prosseguem. Por isso você vê pessoas manifestando dons e vivendo uma vida contrária à natureza de Cristo. Mas quando se tem o Espírito Santo, é como disse Jesus: não pode esconder uma cidade que está construída sobre a montanha. Porque ela vai ser vista, ela está lá. E não pode esconder a vida de Cristo de uma pessoa que realmente tem a vida de Cristo. Aquilo é manifestado em qualquer momento. E veja que Jesus, aqui em Atos capítulo 1, depois de ter ressuscitado, depois de ter se manifestado aos discípulos, mostrando, provando a sua ressurreição, agora ele reúne a eles para dar as suas instruções finais. E veja que não foi muito grande o discurso de Jesus na sua instrução final, porque ele foi objetivo ao ponto que realmente a igreja precisava. Ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. E o poder vai fazer o quê? O poder vai falar por si próprio. Vocês precisam ir lá, ficar lá até. Esse até, ele não tem um tempo definido. É até. Esse até pode ser uma hora, você foi e recebeu, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, mas o importante é que você esteja buscando. E aquele que está buscando, ele vai receber. Porque Jesus disse: se vós que sois maus sabem dar boas coisas a vossos filhos, se o filho pedir um pão, vocês não vão dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, vocês não vão dar uma cobra, uma serpente. E Jesus disse: e se vocês que são maus sabem dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. É importante saber que é a vontade de Deus. Eu sempre lembro, irmão José, de uma pregação sua lá em Xanxerê, isso faz
muitos anos, o irmão José disse assim: se eu precisasse de um dinheiro emprestado, vamos dizer, ali está o irmão Reinaldo, se eu precisasse de um dinheiro emprestado do irmão Reinaldo, e eu soubesse que ele tem o dinheiro e que ele quer me emprestar, fica fácil. Mas se eu precisasse e soubesse que ele tem, mas que ele não tem interesse, aí é difícil. E o irmão José disse assim aquela vez: o importante é que eu sei que Deus tem o Espírito Santo, e o mais importante é que eu sei que Ele quer me dar o Espírito Santo. E o profeta vem e diz mais, que Deus está mais interessado em dar o Espírito Santo a nós do que nós em recebê-lo. Mas nós precisamos saber o que é esse Espírito Santo, para que ele foi dado. E aí então eu vou me interessar, eu vou desejar. E na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, eu vou ler alguns parágrafos, mas voltando aqui a Atos capítulo 1, veja que Jesus, ele disse para aquele povo que João batizou com água, mas que ele os batizaria com o Espírito Santo, e que eles deveriam ficar ali em Jerusalém até que fossem revestidos do poder. Mas havia um irmão ali que quebrou o silêncio da reunião, vamos dizer, para fazer uma pergunta. E num momento tão solene, onde Jesus falava daquilo que mais importava, que era a única forma deles viver o cristianismo, era se eles recebessem aquilo que ele estava apresentando. O irmão se levanta para fazer uma pergunta sobre política. Veja, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Estava preocupado com a política do país. Quando é que vamos ser livres dos romanos? Será que isso não se repete em nossos dias? Quando Deus tem vindo, e o profeta desta era disse: a mensagem de Lutero foi justificação, a mensagem de Wesley foi santificação, e o profeta diz: e a minha mensagem é o sinal. Por quê? Porque é o desfecho final, como a planta, o último estágio da planta é a vida outra vez no grão. E nós estamos no estágio final de tudo. E é o momento da vida estar no grão para ser colhida. Para ser colhido. Então, os pentecostais, o Lutero, o Wesley, tudo era Deus, era a palavra vindo, fazendo com que aquela semente que foi plantada lá no Pentecoste caiu, mas reviveu, fazendo com que aquela semente fosse se manifestando, soltando caule, soltando folhas, soltando o pendão. E chegou o momento dos pentecostais, onde solta a palha que envolve a semente, mas veio agora a palavra, a mensagem, para totalizar e amadurecer esse grão dentro da palha, que está dentro da palha, melhor dizendo. E o próximo passo é a colheita. Então nós temos que entender o que é a mensagem. Às vezes muitos estão na mensagem, mas não sabem o que é a mensagem. Vieram porque gostaram dos hinos, ou vieram porque viram que aqui se tem mais conhecimento da palavra, o batismo é correto, se toma a ceia correta. Lá as mulheres se vestem bem. Tudo isso faz parte, mas se não tiver consciência do que realmente é a mensagem, você acaba ficando fora do arrebatamento, porque o arrebatamento vem para buscar os grãos que estão maduros com a vida dentro deles. Outros, a mensagem parece que é um ponto de teologia para discussão, para ver quem consegue saber mais. Não, o profeta nunca nos levou a isso.
Mas olha a humildade, sempre quando alguém fazia uma pergunta, ele diz, isso é o melhor do meu entendimento, mas se você vê diferente, não há problemas. Eu sei que nós temos que ver da maneira que está aqui, mas ver para viver, não ver para discutir. E quando você tem consciência de que a mensagem é o sinal, é Cristo em você, então tudo que está aqui, através da revelação, vai estar no teu coração. Mas vai estar no teu coração não para discussão, mas para a vida vivida. Porque a mensagem ela veio, irmãos, para manifestar a vida vivida, manifestar Cristo, expor o sinal, não é impor o sinal, não é impor o conhecimento sobre as pessoas para humilhar elas, mostrar que você sabe mais, não, é expor. A flor, ela expõe seu perfume. E ao expor o perfume dela, as pessoas se aproximam dela naturalmente. Quando você expõe a mensagem, naturalmente o eleito vai se aproximar para sentir esse perfume e vai desejar e vai conseguir o mesmo. O esposo que não é cristão vai se aproximar para encontrar essa luz. Os filhos vão se aproximar para encontrar essa virtude. Então, irmãos, a mensagem, ela é Cristo em nós. Porque o que aconteceu? A semente que foi plantada, a igreja que foi inaugurada no Pentecoste, após a partida dos discípulos, você sabe, ela caiu em Nicéia pelo sistema de Roma. Mas Deus disse em Joel 2,25, eu restituir-vos-ei, eu vou trazer de volta. E Deus começou o processo da restauração com Lutero, restaurando aquela semente que havia caído. E quando a semente começa a se manifestar, a primeira coisa que aparece é aqueles 2 brotinhos. Mas o agricultor, por mais que ache lindo aqueles brotinhos, com orvalhos sobre ele e o sol brilhando, ele não vai colher brotos. Jesus não podia recolher a igreja nos dias de Lutero. Depois veio a continuação da restauração, mais luz, santificação através do Wesley. E aquele milhozinho que estava com as folhinhas agora cresce, solta o seu pendão, aflorece. É o momento bonito da roça, mas não pode colher aquilo ainda. Mas depois veio os pentecostais com os dons, e a palha, ela se manifesta já no formato, porque a palha do trigo, por exemplo, ela já tem o formato do grão. Mas ainda não era o grão, era parecido. Mas, por último, agora, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos filhos de volta aos pais, de volta à totalidade da fé dos nossos pais. São Mateus, em verdade, Elias virá primeiro, 17, verso 11, e restaurará todas as coisas. Tudo como foi lá no Pentecoste, trazer tudo de volta. E é com a mensagem do 7º anjo, então o que faltava se agregou na semente e totalizou com a vida outra vez ali. A vida dentro do grão. E a vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo pôde outra vez encontrar repouso sobre o coração de um povo que agora tem a totalidade da palavra. Ah, mas nos dias de Lutero, o Espírito Santo não estava? Ele estava trabalhando na reconstrução, mas agora ele vem para selar a construção, selar essa igreja restaurada que se tornou
semente igual à igreja primitiva. E para que foi dado esse Espírito Santo? Para dar vida a essa semente. Para dar vida, para que ela produza segundo a sua espécie. Porque a lei de Deus é que cada semente produza segundo sua espécie. Uma semente que ainda não amadurou, ela não pode produzir vida. Você pode plantar, ela não vai produzir. Mas uma semente que chegou à totalidade, ela produz segundo a espécie dela. E hoje, o Espírito Santo veio para que a igreja do tempo do fim produza segundo sua espécie, produza segundo a natureza de Cristo. Viva o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma fé, para que isso produza fé de arrebatamento em nós. E veja o que diz o nosso profeta aqui, nessa mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. Só um momento aqui, eu anotei. Esse é o propósito pelo qual, parágrafo 31, esse é o propósito pelo qual foi dado o Espírito Santo. É o Pai vindo de novo. De novo, porque ele já tinha vindo no Pentecoste. Mas aí, vocês sabem, a igreja caiu ali em Nicéia, mas agora, depois da restauração, esse é o propósito pelo qual foi dado o Espírito Santo. É o Pai vindo de novo. É Deus o Pai morando e cumprindo em você seus desígnios, para consumar o seu plano da redenção. É Deus operando através de você, fazendo um colaborador seu. Amém? Você deseja ser um colaborador de Deus? Aleluias! Ser um representante de Cristo. É Deus o Pai morando e cumprindo em você seus desígnios para consumar seu plano de redenção. É Deus operando através de você, fazendo um colaborador seu, dando-lhe um lugar e uma parte para compartilhar com seus irmãos caídos e perdidos, ao dar-lhes de seu espírito e de seu amor, para que eles também possam ir em busca do perdido. Está vendo? O profeta diz que uma das evidências de ter o Espírito Santo é você estar dentro do barco, com a mão do lado de fora, tentando puxar alguém. Se você não tem desejo de ganhar almas, olha, dá uma examinada se você está realmente selado com o Espírito Santo. Porque ele disse que é Deus operando através de você, fazendo um colaborador seu, dando-lhe um lugar e uma parte para compartilhar com seus irmãos caídos e perdidos, ao dar-lhes de seu espírito e de seu amor, para que eles também possam ir em busca do perdido, tal como fez ele no jardim do Éden, quando disse: Adão, Adão, onde estás tu? Isso é o que o Espírito Santo faz com um homem ou uma mulher. Quando ele chega ao coração e toma seu assento ali, desperta nele fome e sede pelas almas perdidas. Nós estamos vendo aqui para que foi dado o Espírito Santo. Entre tantas coisas, ele foi dado para que você tenha desejo por almas. Isto é o que sucede com as reuniões hoje. Não há um toque suficiente do Espírito neles. Não se vai em busca das almas perdidas e dos que morrem. Fazem mais por ter um nome, uma igreja, um edifício ou uma denominação, em vez de ter um plano para ganhar almas. Quão triste é!
Poderíamos ficar com este tema por muito tempo. Deus se derramou a si mesmo em Cristo, correto? E Cristo se derramou a si mesmo na igreja. Agora observe, naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia vós o conhecereis. Todas essas coisas são um plano de redenção. Isto é, Deus regressando para morar e comungar com seu povo, tal como o fez no princípio. Tão logo quanto ele possa colocar sua igreja em condições de poder-lhe falar, e quando a possa pôr na posição na qual ele possa fluir, amar, persuadir e ter companheirismo através dela, então regressará o Éden. Ele tomará sua igreja outra vez do lugar onde ele o deixou e a tornará de novo ao Éden, ao lugar de onde ele saiu. De onde caiu, quer dizer. Foi ali onde ela começou a cair. E é ali onde ela será tornada de novo, como uma página limpa de redenção. Ele a tornará de novo a esse lugar. A igreja tem estado no mundo já por algum tempo. Vamos aqui mais para frente. Aqui, ó. Deixe-me fazer uma pausa aqui por um minuto para mostrar-lhes o motivo pela qual Deus pôs o Espírito Santo na igreja, para dar-lhe outro tipo, para que vocês o saibam. Quando um homem formava um lar, ali no Antigo Testamento, a noiva era a primeira coisa que buscava. Logo chegava a ser um grande homem, digamos assim, como uma organização. Tudo isso estava bem. A próxima coisa que sucedia era que vinha um nascimento a esse lar. Isso é o que sucede quando o Espírito Santo vem. Vê você? Outro Espírito entrava, o qual era o Espírito do Filho. Agora, esse filho não era completamente autorizado, nem tampouco era herdeiro até o tempo em que ele chegava a ter certa idade. Para isto, primeiro tinha que ser aprovado. Logo, a lei da adoção lhe era aplicada. Para vocês, ministros, estou falando da posição do filho. Então, era quando este filho chegava à posição onde podia ser adotado. Ali no Monte da Transfiguração, Jesus nos deu uma bela ilustração disto. Como disse antes, Deus nunca se aparta de suas leis para fazer alguma coisa. Se você tivesse um poço artesiano nesta noite, espalhando água por todo o ar, e se você, preste atenção, irmão, nisso, se você tivesse um poço artesiano espalhando água por todo o ar, e se tivesse sobre o outro lado do monte uma colheita que estava perdendo por causa do calor, e se você se pusesse sobre o monte e gritasse: ó água, flua por aqui e regue a minha colheita, água, vem até minha colheita, isso nunca chegaria a suceder. Agora, se você operasse de acordo com as leis da gravidade, poderia fazer com que a água fluísse e regasse sua colheita. O Brana está tipificando aqui. A pessoa tem uma fonte de água aqui jorrando, no outro lado uma colheita morrendo pela seca, e ele se põe a gritar e diz: ó água, venha, flua e molhe a minha colheita. Nunca vai molhar. Mas se ele canalizasse ela, de acordo com a lei da gravidade, a água iria regar. É o que acontece, o Espírito Santo, ouça, irmãos, está fluindo. Mas nós precisamos nos colocar de acordo para que ele possa realmente manifestar na nossa vida. Porque às vezes, ó Espírito Santo, venha, e a vida totalmente contrária ao Espírito de Deus.
atitudes contrárias, o lar totalmente contrário, conversações inadequadas, tipos de entretenimentos inadequados. E não adianta daí vir e chorar no altar e dizer: ó, venha Espírito Santo. Ele precisa encontrar um terreno adequado. Ah, mas eu não dou conta. Claro que não dá. Mas se você desejar e dizer: Senhor, ajuda, molda o caminho para o Senhor mesmo vir habitar em mim, Deus fará a obra. Mas nós precisamos querer e saber que o Espírito Santo foi dado para nós manifestar a natureza de Cristo, para que isso produza fé de arrebatamento em nós. Se você tivesse a um homem enfermo, um pecador, ou um homem que desejasse viver corretamente, porém que não pudesse deixar de beber, de fumar, ou de viver uma vida de concupiscência ou de coisas como essas, e se tão somente ele pudesse operar em harmonia com as leis de Deus e permitisse ao Espírito Santo entrar nele, então esse homem já não poderia ser o mesmo. Ele deixaria todas essas coisas devido ao Espírito Santo haver tomado posse dele. Para isto você tem que operar em harmonia com as regras e as leis de Deus. No Antigo Testamento, quando lhes era dado um menino, observavam para ver o seu comportamento. O pai, sendo um grande homem de negócios, talvez pelos 40 ou 50 anos, não tinha tempo para educar ele. Mesmo assim, naqueles dias não tinham escolas públicas como as temos hoje. Assim sendo, tinha que chamar a um tutor, ou mestre. Este mestre tinha que ser do melhor que podiam encontrar para que fosse fiel e dissesse sempre a verdade ao pai quanto ao comportamento de seu filho. Vocês estão captando, irmãos? Logo quando este moço chegava a certa idade, digamos, a idade do amadurecimento, se este era simplesmente um renegado e não servia para nada, e pouco lhe importava os negócios de seu pai, e toda a sua preocupação era em andar flertando e saindo com mulheres, e bebendo, ou jogando, ou nas corridas de cavalos, esse moço poderia ser sempre um filho, porém nunca chegaria a ser colocado na posição de herdeiro de tudo que seu pai possuía. Em troca, se ele era um bom moço e estava sempre nos negócios de seu pai, provando ser um filho correto, então tinham uma cerimônia fora na rua, tomavam almoço, ele punha uma vestimenta branca, logo a punham sobre uma plataforma para que todo o povo pudesse ver-lhe. Depois tinham uma festa e um jubileu, o pai levava a cabo a cerimônia da adoção. Ele adotava a seu próprio filho em seus próprios negócios. Então o filho chegava a ser co-igual com seu pai. Por isso Jesus disse: fareis as mesmas obras que eu faço. Mas eu preciso provar ser bom filho. Eu preciso demonstrar interesse. Em outras palavras, se isso sucedesse no dia de hoje, o nome do filho estaria no cheque, seria tão efetivo quanto o de seu pai. Mas mesmo o menino nascendo na família, se ele não se importava, em outra mensagem, o irmão Brana diz que o tutor tinha que chegar e, envergonhado, dizer: pai, realmente seu filho não adianta, não se interessa, eu falo para ele, ele vira as costas, ele não quer saber. Mas pelo outro lado tinha aquele filho que o tutor chegava bem orgulhoso, feliz, dizia: pai, parabéns, teu filho é a tua cara.
Olha, ele se importa. Outro dia, tinha um dos seus servos matando tempo lá. Quando eu vi seu filho, olhou para aquele moço e disse: ei, você não é servo do meu pai? O que você está fazendo que não está trabalhando? Ele se interessa pelos seus negócios. Então o profeta disse que o pai, todo orgulhoso, dizia: este é o meu filho. E ele, alegre, dizia: então vamos marcar a cerimônia. Diante das testemunhas, ele fazia a adoção do filho, que era o posicionamento. Posicionava aquele filho como herdeiro de tudo. E a sua palavra agora valia tanto quanto a palavra do seu pai. Jesus, sendo o próprio Deus, passou por esse processo, dando a nós o exemplo. Foi em tudo tentado, mas em nada pecou. Dedicou-se aos negócios do Pai. A mim compete fazer a vontade do meu Pai. Aí Deus o levou ao monte da transfiguração, o vestiu com aquela veste brilhante de glória, e diante das suas testemunhas, Pedro, Tiago e João, mais os profetas ali do Velho Testamento, tipificando a lei, Moisés e Elias ali, ele bradou do céu e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Quando ele disse a ele ouvi, em outras palavras, ele estava dizendo: o que ele falar, está falado. E isso, irmãos, não é uma historinha para nós olhar. Isso é o futuro da igreja. Porque o profeta, Deus manifestou através dele o poder sobrenatural, o poder da palavra falada, não só para dizer que estava com o profeta, mas mostrando o caminho que nós vamos passar. E aí o profeta diz: o que vocês viram em partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. E ele disse mais: virá em tal poder que vos arrebatará da terra. Então esse poder da transfiguração virá sobre a igreja, ao ponto dele dizer: a ele ouvi. Quer dizer, o que ele falar é eu falando, é o poder da palavra falada. E isso virá por um breve espaço de tempo, então nos levará da terra. Mas para que isso aconteça, irmãos, há um processo: provar ser bom filho, nos ajustar em direção à fonte de água, nos ajustar em direção ao Espírito Santo. É necessário fazermos um inventário da nossa vida para ver: estou alinhado ao quê? Estou alinhado ao Espírito Santo? Ou estou alinhado à minha vaidade, ao meu ego próprio? Porque a igreja terá que passar por isso, irmãos. E como disse o pastor Febroni certa vez: como vamos colher aquilo que não plantarmos? Ah, mas isso é para quando chegar no aperto, então virá esse poder. Sim, mas se não plantar, como vou colher? Ah, quando vier esse poder vai consertar problemas, vai tirar mágoas do coração? Nunca. Esse poder vem sobre vidas que já estão purificadas. É o que disse o profeta: não adianta o agricultor gritar até perder a voz para a fonte: rega essa minha colheita desse lado do monte. Não vai a água ir para lá. Mas se ele canalizar de acordo com a gravidade, a água vai fluir. Será que nesta manhã o Espírito Santo não está dizendo: canalize a sua vida de acordo com a gravidade que traz o poder do céu? Era filho, irmãos, mas não provava ser bom filho. Nunca seria herdeiro.
É da mensagem, mas não prova ser bom filho, não prova realmente que tem o espírito da mensagem. Quantas pessoas, às vezes eu fico com temor, quando eu vejo, não ando procurando isso, mas às vezes, vamos dizer, não ando o tempo atrás dessas coisas, mas às vezes a gente se topa, né? Algum vídeo da própria mensagem, e você vê postagem de irmãos ali no chat que fala, né? E você vê, falam coisas absurdas, ataques um ao outro. Isso não é o espírito da mensagem. Parece que é partidos políticos que aí ficam se gladiando. Se você não concorda com algo, qual é a natureza do Espírito Santo? Orar, pedir, clamar, ter misericórdia. Parágrafo 54. Você não é convertido se não tem recebido o Espírito Santo. Essa é uma afirmação forte. Você não é convertido se não tem recebido o Espírito Santo, correto? Você simplesmente está crendo para este passo. Então isso também é importante frisar, porque alguém pode pensar, então não tem Espírito Santo, o que eu estou fazendo aqui? O profeta diz, você está crendo para isso. E se você está canalizando para isso, uma hora a água vai fluir. É a lei. Não se preocupe, somente continue crendo. Você simplesmente está crendo para esse passo. O Espírito Santo tem lhe falado, escuta aqui, porque às vezes o diabo trabalha na mente da pessoa. Então, se eu não tenho ainda, o que adianta? Não, irmãos, você tem que saber que tudo é um processo. Somente creia. Porque disse o profeta, o Espírito Santo tem lhe falado e você tem lhe confessado publicamente. Todos têm feito isso? Tem confessado Cristo publicamente? O diabo diz a mesma coisa, eu creio que ele é o Filho de Deus. O diabo faz o mesmo, porém em troca você vai caminhando para ele. Está vendo? Você crê e confessa que ele é o Cristo. O diabo também crê e confessa que ele é o Cristo. Mas a diferença é que você está caminhando para ele, enquanto o diabo não. Quando Pedro foi chamado e justificado por haver crido no Senhor Jesus Cristo, em João 17:17, diz que Jesus o santificou pela palavra, porque a palavra era a verdade. Ele era a palavra. No primeiro capítulo de João diz, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a palavra, assim, ele nos santificou nela. Ele disse, Pai, falando ao Espírito nele, eu santifico a eles pela palavra. Ele mesmo impôs suas mãos sobre eles e disse, tua palavra é a verdade. Essa palavra trouxe a ele a existência no ventre de uma mulher. Era totalmente impossível que pudesse ser de outra maneira, senão por meio da palavra de Deus, para fazê-lo manifesto. Eu o santifico, disse ele. Observe que o Espírito será tão piedoso e santarrão, como só ele pode ser até o momento em que desça o Espírito Santo. Ali será cortado. Assim é esse Espírito. Não vê você como o anticristo marcha para diante? Jesus disse que nos últimos dias seriam muito parecidos e que enganariam, se fosse possível, mesmo aos escolhidos. Porém, recorde, somente os eleitos o verão. Deus chama por eleição. Não está você feliz por ser um deles? Aqui nesta noite, podemos dizer aqui nesta manhã, vocês que sabem que há algo em seus corações que lhes está falando
como se algo lhes dissesse: eu quero o Espírito Santo, eu te quero em meu coração, Senhor. Essa é a prova da eleição. Mas será que eu sou um eleito? Há um desejo no teu coração? Algo diz: eu quero o Espírito Santo? Então essa é a prova da tua eleição. A razão disto é porque Deus pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Jesus disse que ninguém podia vir a ele a menos que o Pai lhe trouxesse. E todo o que vem a mim, eu lhe dou a vida eterna. O que é a vida eterna? Vida eterna é o Espírito Santo. Tome essa palavra e verifique no grego, diz Zoe. Zoe é o Espírito Santo. Todo que o Pai me tem dado virá a mim. E aquele que vem a mim, lhe darei o Espírito Santo e o levantarei no último dia. Ele disse: eu o farei. Ele não disse: talvez o farei, ou algo assim por diante. Ele disse: eu o farei. E isso é assim. Eu lhe darei vida eterna. E o tal terá que levantar-se, porque terá vida eterna. Tem que vir. Já não pode morrer, assim como Deus não pode morrer. Amém? Oh, meus caros amigos, desses arredores e desta pequena cidade, se tão somente eu pudesse gravar em seu coração, com minha voz humana, a importância que tem receber o batismo do Espírito Santo. Esta seria a revelação mais maravilhosa que você poderia ter em sua vida. Você deve recebê-lo. Amém? Esta é a revelação mais maravilhosa que alguém pode ter. É a revelação de saber que você precisa do Espírito Santo. É saber que nós precisamos, irmãos, nos alinhar, porque a água está jorrando. A fonte está jorrando, mas se você não canalizar sua vida de acordo com essa lei da gravidade para que a água venha até você, a fonte continuará jorrando e você continuará sem frutos. Então, irmãos, para que foi dado o Espírito Santo? Para nos dar vida eterna. Para que foi dado o Espírito Santo? Para nos fazer viver a vida dele. Para que foi dado o Espírito Santo? Para nos dar, irmãos, a adoção de filho, o poder de falar a palavra, o poder, irmãos, de arrebatamento, o poder da ressurreição. Tudo está dentro de nós, incluído no pacote chamado o Espírito Santo. Mesmo que você vá para a sepultura, mesmo que você seja queimado e suas cinzas sejam espalhadas, não há problema. Naqueles gases que saiu do teu corpo quando se decompôs, naquele cálcio, naquele fósforo, ali um dia foi a morada do Espírito Santo. E quando a voz chamar, a ressurreição, irmãos, teu corpo, onde estiver, ele reconhecerá a voz do Criador. Para que foi dado o Espírito Santo? Para viver uma vida com Cristo. E para ser chamado, reconhecerá, como Lázaro reconheceu a voz. Lá na sepultura, qualquer um de nós que tiver que partir antes, reconheceremos a voz de arcanjo. E essa voz, irmãos, ela está dentro de nós. É algo que já está incluído no pacote chamado o Espírito Santo. E quando a igreja, ela se preparar, então isso será a voz. Isso será o sinal verde para que os mortos ressuscitem e aí todos nós iremos a encontrar com Cristo nos ares. Mas precisamos, irmãos, estar alinhados. Enquanto eu orava à noite, pedindo a direção, me veio assim essa mensagem: para que foi dado o Espírito Santo?
e um assunto dessa outra mensagem, olhe. E no momento não entendi por que das duas, mas depois eu lendo, depois eu fui captando, e agora, dentro do assunto, a gente vai vendo melhor. Na mensagem, olhe, parágrafo 46, olha o que o profeta diz aqui, irmãos. Meu rapaz, Billy, outro dia me deu uma câmera fotográfica, né? Ele me mostrou um objeto. Ele disse, papai, tira uma foto daquilo lá. Bem, é uma câmera Petra de 35 milímetros. E eu peguei a câmera e olhei no objeto. E havia 3 daqueles objetos. O Morano olhou pela lente da câmera, vamos dizer que fosse uma flor que ele ia tirar foto. Quando ele olhava pela câmera, ele via 3. E eu peguei a câmera e olhei no objeto, lá havia 3 daqueles objetos. Era um cacto, né, que ele estava olhando. Um cacto. E eu vi o talo, 2 talos, 3 talos. E eu peguei de novo e olhei, e lá estava só um talo. Quando ele tirava do olho a câmera, lá estava só um cacto. Olhei de novo e lá estavam os 3 talos. Bem, é bem desse jeito algumas vezes, quando ficamos fora do foco. Há um ajustador de foco. Nós tentamos colocar alguma coisa de Deus lá atrás, em algum lugar, ou alguma outra coisa. Talvez não tenhamos usado o nosso ajustador de foco. Deixe o Espírito Santo tirar nossas ideias de nós e nossa teologia de igreja, e deixe o ajustador de foco chegar e nos conectar, e você não verá 3 ou 4, você verá um só objeto de Deus. Então, às vezes, irmãos, a visão de muitos está desfocada, e ele vê tanta coisa que não é real. Ele vê problema no irmão, ele vê problema na igreja, ele vê problema em tanta... E olha, como diz o pastor Febrônio, daquele homem que estava lá trabalhando na construção, lá no alto. De repente o homem gritou com todos os colegas e disse, agarre que o prédio está caindo. Vai cair. E todo mundo viu que o prédio não estava tudo bem, logo perceberam que o homem estava mal, e correram e fizeram o quê? Seguraram o colega. O que aconteceu? Foi o problema de labirintite. Deu aquele problema ali, e ele começou a ver tudo balançar, e ele achou que o prédio estava caindo. Enquanto, na verdade, estava tudo bem, o problema estava com ele. Às vezes a pessoa vê problemas e problemas. O problema não está nos outros, o problema está na própria pessoa. Ela está fora de foco. Se ela estiver focada, canalizada para a fonte do Espírito Santo, irmãos, ela não verá problema. Ela verá, às vezes, em algum irmão, a oportunidade de orar por ele, de manifestar o seu atributo de amor, de misericórdia, de compaixão pelaquela pessoa. Não de se escandalizar. Eu não vou na igreja porque, olha, fulano fez isso, aquilo, outro. Não, irmãos, para quem é que nós estamos olhando? Mesmo em questão de ministério, às vezes o diabo atinge alguém. O que você faz? Você está olhando para Cristo. E disse mais o profeta, se as pessoas colocarem muito a visão num homem, mais do que deveriam colocar em Cristo, mensagem de influência, Deus permite que aquele homem caia para que as pessoas olhem para Cristo. Mas nós sempre fomos ensinados aqui a olhar para Cristo, olhar para a palavra. E se há alguém com um foco desajustado, ajuste o foco nesta manhã. Olhe para Cristo.
A mensagem virou uma confusão. Nunca, a mensagem é Cristo. Se o teu foco está ajustado, você sabe que a mensagem é Cristo. E que a mensagem ela continua cumprindo o seu curso, levando um povo ao arrebatamento. Israel caminhava rumo à terra prometida, uns caíam à direita, outros à esquerda, famílias às vezes chorando, vendo um querido ali morto e a areia o cobrindo, mas eles não podiam fazer nada a não ser seguir a nuvem, seguir a coluna de fogo. Se fosse ficar ali envolvido com o defunto, morria com ele. O que devemos fazer? Alerte aquela pessoa. Fale o que tem que ser de falar, mas não pare, siga o teu curso. E se depois de falar não adiantou, põe diante de Deus, ore e creia. Para que foi dado o Espírito Santo, irmãos? Para nos dar esse equilíbrio. Diante das confusões, Mombrana disse que o que mais admirou em Lutero não foi a capacidade, a coragem, a graça de romper com o sistema católico. Mas o que mais o profeta admirava foi o equilíbrio que ele teve depois em se manter diante de tantos extremos que surgiram. Extremos baseados na doutrina, nos ensinos de Lutero. Uns achavam que tinha que fazer guerra, tinha que matar, outros achavam isso, outros aquilo, mas Lutero se manteve equilibrado. A Bíblia diz que havia muito barulho no arraial de Israel. Imagine, 200.000 pessoas, ou melhor, 2 milhões de pessoas. 2 milhões, irmãos. Devia ter muita fofoca, muita briga, muita confusão. Mas o que a Bíblia diz? Que Moisés armava a sua tenda longe do barulho e perto da tenda. Perto da arca, melhor. Ou seja, longe do barulho e perto de Deus. É o que nós precisamos, irmãos. Saia dos barulhos da internet. Não fica discutindo. Saia do barulho na casa, saia do barulho onde quer que for e venha para perto de Deus. Ajuste o teu foco com o objetivo da mensagem, que é o sinal, é o Espírito Santo em nós. É o que precisamos, irmãos, para a fé de rapto, para o poder da palavra falada. É sermos bons filhos, é canalizar a nossa vida de acordo com a fonte que jorra. Olha aqui, ó. Bem, é bem desse jeito algumas vezes, quando ficamos fora do foco. Há um ajustador de foco. Nós tentamos colocar alguma coisa de Deus lá atrás, em algum lugar, ou alguma outra coisa. Talvez tenhamos usado o nosso ajustador de foco. Talvez não tenhamos usado o nosso ajustador de foco. Deixe o Espírito Santo tirar nossas ideias de nós e nossa teologia de igreja, e deixe o ajustador de foco chegar e nos conectar, e você não verá 3, 4, você verá um objeto de Deus, entende? Olhando pela mesma câmera, um homem pode ver uma coisa, mas sua inteligência lhe dirá que há somente um talo lá. Compreende? Mas esta é a maneira que o Espírito Santo faz, se nós somente o deixarmos fazer da sua própria maneira. Terá que ser a palavra mesmo, para trazê-la ao foco, para podermos ver o que estamos olhando. Então descobriremos, talvez, se pessoas que estão tentando te mostrar alguma coisa, não é tão errado. No final das contas, veja, se você deixar o ajustador de foco funcionar, a própria palavra começa a mostrar-se em manifestação. Amém? Ela fará isto se você deixar. Mas você tem que usar seu ajustador de foco para conseguir sua. Se ele atingir a marca 0 uma vez, atingirá de novo. Amém?
Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos usar o ajustador de foco. Mas, pregador, o que é o ajustador de foco? O profeta disse, a palavra. É a palavra. Tire as suas ideias, tire os seus pensamentos, deixa só a palavra. Ela vai ajustar o teu foco. Amém? Ela vai ajustar o teu foco. Vai acalmar o teu espírito. Medite nisso, irmãos. O Espírito Santo veio para isso, para acalmar. Mesmo diante da tempestade, teu espírito está calmo. Você sabe em que você crê. Para que foi dado o Espírito Santo? Para ajustar a tua vida com a palavra. Para que foi dado o Espírito Santo? Para te fazer viver a vida de Cristo. Para que foi dado o Espírito Santo? Para te dar fé de arrebatamento. Para que foi dado o Espírito Santo? Para amar o teu inimigo, para amar o próximo. Essa é a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem que Deus enviou através do nosso profeta. É isso que nós mais precisamos. O Espírito Santo não está ausente. É essa fonte que o profeta falou. Jorrando, jorrando. Mas não adianta gritar e dizer, venha molhar a minha roça, venha abençoar a minha vida. Alinhe tua vida com essa fonte. Pare com essas coisas, tanta ocupação. Não seja como esse irmãozinho de Atos 1, preocupado com a política, quem vai ser o próximo presidente. Não, irmãos, Jesus disse que Deus tem as coisas estabelecidas para o tempo e não importa nós saber. O que importa eu saber é estar eu conectado com Cristo, sendo nutrido por esta vida. É isso que importa. Precioso Deus, toma a tua palavra, Senhor, e aquilo que eu não pude expressar, expressa. Como disse o profeta na leitura aqui, como eu gostaria que minhas palavras fossem escritas no coração de vocês, para que vocês entendessem o quanto precisam do Espírito Santo. Senhor, que aqueles que estão às vezes gritando para que essa água regue sua vida, mas enquanto os canais estão totalmente para outro lado, que eles possam nesta manhã reconhecer isso e dizer, Senhor, o Senhor me ajudaria a eu mudar a minha canalização, a eu mudar a minha forma de pensar, a eu mudar a minha forma de agir, para poder conectar com essa fonte. Senhor, eu sei que o Senhor está tão ansioso em fazer isso. O Senhor só precisa que nós deseje e queira. Ó Pai, olha por cada irmão, olha por aqueles que estão assistindo, aqueles que vão ouvir, que isso possa ajudá-los a ser melhores crentes, num tempo de tanta tribulação que estamos vivendo, e dias piores ainda virão pela frente, Pai. Mas ajuda meus irmãos a estarem bem com o foco ajustado, e eles não estarão sujeitos às agitações do tempo, mas eles estarão escondidos na fenda da rocha, seguros em tuas mãos, Pai. Oh, nós precisamos disso. Ajuda a minha família, meus filhos, minha esposa, ajude meus irmãos, ajuda, Pai, os lares desta igreja, ajuda o teu povo nesta nação, em todas as partes da terra, a estarem realmente, Pai, fixados, conectados com a fonte da vida. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus.